Bandidos, aqui temos um dos processadores mais populares do momento, o 13500, o i5, e vou aproveitar este vídeo para vos dar umas dicas o que é que hão de fazer para o configurar quando montam a primeira vez, não é? Temos uma B760 Prime da ASUS, a versão DDR4. Isto é com um kit DDR4 Dual Rank, que eu recomendo muitas vezes, 3600 CL16 Dual Rank. O simples facto de ser Dual Rank vai-lhe dar algum desempenho extra. E se viermos então à BIOS, quando ligas a primeira vez, vais ter isto. Quais são os settings que precisas de mudar para tirar partido disto a 100%? Primeiro, isto é o que as pessoas mais se esquecem, mas só vai afetar algumas pessoas. No Secure Boot, se tu for jogar algum jogo que depende do Secure Boot, como o Valorant, o FIFA, por exemplo, e entre outros, tu vens aqui, metes UEFI, depois vais a gestão de keys, apagas as keys e voltas a instalar. Pronto, está feito. Agora o Secure Boot está a funcionar dentro do Windows. Depois, o básico é ativar o perfil XMP. Há casos que vais querer o XMP1 ou o XMP2. Neste caso, o XMP1, com esta motherboard, com esta memória, ele vai ativar a frequência da memória e os timings principais. E o XMP2 vai-te alterar outros timings, ok? Pode ou não funcionar, depende dos casos. Por exemplo, há boards ASUS onde em DDR5 o XMP2 é o XMP da própria memória e o 1 não é. Vai de caso para caso. Neste caso, nesta memória em particular, neste kit de memória, ele tem dois perfis. A própria memória tem dois perfis. Mas isto aqui não são os dois perfis da memória. Isto é, uma opção é o perfil da memória para aceder ao perfil da memória, outra opção é para ser a motherboard a acrescentar algo. Então, se tu quiseres o segundo perfil da memória, tens que carregar nesta opção, que ele tem um perfil de 3000, para o caso utilizares um processador que não funciona com 3600, não aguenta, a própria memória já tem um perfil com 3000 e outros timings para compensar, ok? Vamos simplificar aqui, vamos deixar no primeiro XMP, e depois tens o ASUS Performance Enhancement. Isto nada mais é que o MCE, Multicore Enhancement, a tecnologia da Intel, que faz com que, a não ser que haja problema de temperatura ou de energia, o processador tem sempre o boost máximo. Estes processadores, desde a 12ª geração, que a Intel especifica os dois limites de energia. Tens um limite base e um limite máximo. Se estiver desativado, está limitado a 65 ou está a 153 Watt durante uns segundos e depois baixa para 65, ok? Nenhuma opção nem outra são garantidamente boas em todos os casos, por isso é que existem opções, não é? Então, o que tu podes fazer, se quiseres personalizar, é vir aqui Internal CPU Power Management e podes personalizar aqui o limite de longa duração e o limite de curta duração. O limite de curta duração fica em vigor durante o tempo que estiver aqui. Neste caso, 28 segundos, e tu podes personalizar isso também. O que é mais prático tu fazer, se precisares de alterar, em situações normais, é simplesmente pôr o de longa duração e o de curta duração igual. O que vai acontecer, por exemplo, em motherboards MSI, é que nem em todas as boards isto vai ser automaticamente ativado ou automaticamente desativado. Por exemplo, é comum em motherboards MSI ele perguntar-te. E ele pergunta-te, não é explícito, mas ele pergunta-te, não é explícito que é esta opção, mas ele pergunta-te se tu tens um stock cooler, um air cooler em torre, acho que eles chamam tower, ou water cooler. E mediante a opção que tu marcas, ele muda-te o limite de TDP. O que é que eu já vi acontecer algumas vezes? A pessoa não sabe exatamente o que é que, ou não presta atenção, simplesmente carrega no Enter e tu ficas limitado ao TDP base, nem que coloques um water cooler. Então, o que vai acontecer nesse caso, tu te estiveres distraído, é que tu compraste um CPU muito bom e vais ter um desempenho muito fraco, porque dependendo de qual CPU e de qual o limite de energia, ele pode ficar a trabalhar a 3 GB, 3.2, 3.3, quando ele poderia estar a 4.5 ou 5.0. Então, tu vais perder muito desempenho se não tiveres cuidado com isso. Pode acontecer o contrário também, tu tens a opção de TDP máximo
ativado com um dissipador que não aguenta, e então basta abrir um jogo que ele está constantemente a 100 graus e a tentar fazer downclock para compensar. Nenhuma das situações é o ideal. Com este dissipador, com esta unidade de CPU, eu descobri que para ele se manter estável, se tu quiseres o CPU a 100% de carga, é limitar a 125 W, ok? 150 vai esbarrar no limite do dissipador, até porque neste caso ele está sem a contact frame, que diminui a alguns graus, e esta unidade, com este dissipador, 150, 160 fica muito no limite, 125 está ótimo. Mesmo que depois o dono do PC queira pôr o CPU a 100%, ele não vai bater um limite de temperatura, está tranquilo. Em jogos não faz diferença nenhuma, neste caso, porque em jogos muito dificilmente vai passar dos 100 W de consumo. Como nós limitamos aqui a 125, e em jogos ele está praticamente sempre abaixo de 100, e quando passa acima de 100 é só um bocadinho e durante uns segundos, nada vai acontecer. O desempenho em jogos vai ser exatamente o mesmo, sem tirar nem pôr, ok? Isto é a afinação mais simples que tu podes fazer só para ajustar de acordo com o teu dissipador, ok? Se tiveres um bom dissipador e estiveres distraído, podes perder muito o desempenho. Se tiveres um mau dissipador e estiveres distraído, quer dizer que ele vai estar sempre a 100 graus, nenhuma das situações é boa. Aqui é onde tu confirmas que tens o Resizable Bar ativado, que nas BIOS atuais já vem sempre pré-ativado. Se quiseres criar um turbo personalizado para o processador, tu podes vir aqui, Performance Core Ratio, e escolher By Core Usage, e o que tu metes aqui é um core, significa quando a aplicação só utiliza um núcleo. E tu podes, apesar de ser um processador bloqueado para overclock e uma motherboard bloqueada, tu podes personalizar isto dentro dos limites. Ele não vai deixar colocar 49, porque o turbo máximo do processador é 48. Eu escrevi 49, ele mudou para 48. Mas tu podes personalizar. Imagina que no núcleo tu queres diminuir um bocadinho, ele não escusa de ir a 4.8. Tu podes fazer isto. Se quiseres aliviar um bocado o CPU, sem ser pelo power limit, podes fazer isto, não tem problema nenhum. Neste caso não vou fazer, não justifica perder desempenho neste CPU. Ele está ótimo como está, em temperaturas e consumo de energia. E tu podes fazer isto, por exemplo. Ou outros valores. Se ele tiver a utilizar os 6 núcleos de performance, ele vai automaticamente baixar para 42, mesmo que sobre energia, ok? Podes fazer isto com qualquer CPU, bloqueado ou desbloqueado. O bloqueado tem um limite máximo, mas não quer dizer que dentro desse limite não possas personalizar. Vamos ter que entrar no Windows, que eu quero vos mostrar onde é que entra a confusão. Nós temos a memória a 3600. E o que tu queres aqui, idealmente, para ter o máximo desempenho possível, na DDR4 é possível, tu vais querer o controlador de memória sincronizado com memória, se possível. Então, quando abrimos aqui o CPU-Z, há outros programas que te mostram esta informação, mas vamos usar este, é o mais comum. Tu vês aqui a velocidade da memória, que é, para saber se está correto, é sempre multiplicar este número por 2. Neste caso temos arredondado 1800, 1800 vezes 2, 3600. Está ok, está correto, está a funcionar bem. Temos os timings da memória, do XMP, tudo tranquilo. E depois tens aqui a velocidade do controlador de memória. E está a 900, que é metade disto. Portanto, o controlador de memória está a funcionar a metade da velocidade da memória. O que é que tu podes fazer para resolver isto? Se bem que não é um problema por si só, o PC fica com desempenho fantástico na mesma. É aqui que entra a confusão. Há muita informação contraditória, muita informação ambígua. Eu vou tentar simplificar o caso. Tu queres, se possível, que isso não aconteça, ok? E tens um processador que é bloqueado para overclock e tens uma motherboard que é bloqueada para overclock. Porque em termos de preço faz sentido muitas vezes, ok? Não compensa pagares acima de propósito por causa disso, depende dos casos. Então, o que vai acontecer nestes processadores é que se tu colocares 3466, automaticamente ele vai pôr o controlador de memória sincronizado com a memória. Ele vai aumentar a velocidade do controlador de memória. Em jogos que dependem de latências da memória, tu acabaste de ganhar desempenho, apesar de ter baixado a frequência, ok? Até aqui é simples. Onde é que entra outra confusão? É que tu podes tentar manter 3600 e ver o que é que acontece. O que é que tu fazes? Vens aqui à velocidade do controlador de memória e colocas esta opção 1 para 1. Quer dizer que ele vai forçar o controlador de memória a trabalhar sincronizado com a memória, independentemente
da velocidade que tu colocas. E depois, há tensões que tu precisas de mudar. Uma das tensões que tu precisas de mudar, e aqui é outra confusão na internet, que já existe há tempo, ainda ninguém se entendeu. Apesar de eu já ter mostrado também. Esta voltagem, o System Agent, há duas que tu queres. A velocidade do controlador, a voltagem, nome correto, tensão, do controlador de memória, que neste caso aqui não temos acesso a essa tensão em particular. Está reservado para outras boards e outros CPUs acima. Portanto, não vamos poder mexer nessa, mas podemos mexer no System Agent. A confusão na internet é que não é possível subir mais o clock porque o System Agent está bloqueado. O que não é verdade, ele não está bloqueado. Ele está limitado. Tu podes pôr até 1.4, que eu acho que já é um bocadinho a mais. Eu não colocaria a 1.4 por salvaguarda, mas ele não deixa. Ele deixa-me baixar. Já fiz asneira, mas não me deixa subir de 1.4. Ele deixa alterar até 1.4, ok? Portanto, o que é que tu fazes? Tu tentas, eu diria, por segurança, para aí 1.35, ok? Mas aqui já é subjetivo o que é que pode degradar ou não o CPU. A voltagem do controlador de memória nós não podemos ir mexer nela. Então só temos esta. O que tu fazes é exatamente isto. Metes esta voltagem, opa, se quiseres metes 1.4, não é? Eu sugiro-te ficar por aqui. Aumentas o System Agent, metes o System Agent aqui. Metes a 3600 e metes de 1 para 1. E vê se funciona. Já houve um caso que eu consegui pôr a funcionar. Portanto, tu podes tentar na mesma, ok? Neste caso, eu não vou tentar porque eu sei que ele se vai engasgar tudo, não vai conseguir. Nesta unidade, neste CPU, não é possível fazer isto. Portanto, essa é a confusão número 1, é que tu não podes tentar. Podes tentar sim, ok? Fazes este processo. Se funcionar, ótimo. Se não funcionar, pá, tens de estar a contar com isso. Vamos pôr esta em automático outra vez. A outra confusão, a outra dúvida que acontece é que, então basta pôr a 3466 e está resolvido a ganho de desempenho nessas situações. Estamos sempre a falar de diferenças pequenas, mas vamos ver na prática o que é que acontece. Ora bem, já estamos aqui no Windows e, como podes ver, aqui a velocidade já está inferior, já está a 3466, multiplicar este número por 2, e se reparares, a velocidade do controlador de memória está igual à da memória. Portanto, conseguimos aumentar esta frequência. É o que se quer. A segunda parte da confusão é que basta fazer isso. Não. Porque funciona assim, a frequência está ali, mas tens de confirmar que não crasha. E agora vamos deixar correr um bocadinho este teste. Há muitos testes que tu podes fazer de memória. Este não é o melhor deles todos, não é o pior. Quantos mais fizeres, melhor, ok? Mas quando crasha em qualquer um, quer dizer que não está estável, ok? Neste caso em particular, é um bom exemplo, por isso é que eu quis fazer vídeo, porque ele vai crashar muito rápido. Vai dar erros muito rápido. Vamos ver quanto tempo é que aguenta desta vez. Normalmente, ao fim de 1 minuto, já deu erros. Ok? Neste caso, até demorou mais um bocadinho. Foi a partir de 1 minuto e 56 que começou a dar erros. E agora é só erros por aqui abaixo. Capiche? Como deu erros muito cedo, significa que em jogo ia crashar. Se não é num jogo é noutro, se não era ao fim de 2 minutos, era ao fim de 5 ou 6, vai dar problemas. Quando tem assim erros, aliás, para ser correto não pode ter erros nenhuns em nenhum teste, seja em 10 minutos ou em 3 horas, ok? Isso é a forma correta. Neste caso, nós vemos que simplesmente fazendo este truque vai dar asneira. Ou seja, não se faz o truque. O que tu podes fazer, que aqui não compensa em termos de tempo, mas aí já é a minha opinião, é que tu podes vir aqui aos timings da memória, podes alterar um por um, a tentar descobrir um ponto onde o controlador de memória passa a aguentar, mas isso significa aliviar timings. E aliviar timings, para compensar o facto do CPU não aguentar, vai fazer com que estejas a tirar desempenho à memória, porque estás muito limitado em tensões. Tu tens System Agent que só tens 1.4 e falta-te aqui uma voltagem do controlador de memória. Podes aumentar esta um bocadinho, às vezes ajuda, mas a minha experiência com esta tensão é muito 50-50, se ajuda ou não, pelo menos dentro dos valores que eu acho razoáveis. Outra forma que tu tens é voltar a fazer isto e ir baixando, ok, com 3.466 não dá, vamos testar com 3.400, com 3.333, mas chega a uma altura onde o que tu ganhaste em latência estás a perder em velocidade, então
meio que se tiveres uma situação destas, até porque estás, neste caso é uma memória Dual Rank, que por si só já dá mais desempenho, não justifica o trabalho. Não resultou, deixas a 13600. O desempenho que vais ter já é fantástico, com uma memória Dual Rank, pelo menos. E mesmo que tu conseguisses recuperar algum desempenho com todos os outros truques, a diferença é tão pequena que não justifica as horas e horas, muito menos para mim que estou a fazer um serviço pago para alguém. Aquilo que eu teria que cobrar, e sem garantias, dava para simplesmente comprar um modelo acima, percebes? Então, para ti não compensa se só quiseres a praticidade da cena, a não ser que seja por desporto, e se for um serviço pago também não compensa, porque o que se vai pagar a mais, se for para ser bem feito, dá para comprar as peças acima. Então, sendo razoável, a minha sugestão é deixar em 13600. Outra alternativa, por causa de mais uma, é, já que eu tenho que usar o controlador de memória, usas memória acima. Compras uma memória 4000. Ou tentas fazer overclock para 4000. Mais uma vez, isto pode demorar horas. A armadilha escondida aqui é que se tu fores comprar uma memória 4000, mas que não seja dual rank, na prática podes voltar a perder desempenho. Então, nós voltamos ao mesmo. Em termos de simplicidade, praticidade e tirar o máximo desempenho possível pelo preço, esta memória RAM está a custar, à data de hoje, 120 euros, os 32 GB, 120 euros, e tu já tens quase 100% do desempenho que é possível ter aqui. Espero que tenha ajudado. Vemo-nos no próximo vídeo on live. Tchau, tchau.